Olá pessoal, eu sou o Iwan. Esse é um dos vídeos de apoio do ciclo 3, onde a gente faz um breve resumo sobre o material disponibilizado. Esse vídeo é especificamente sobre pôster, comunicação, apresentação individual e bancas. Bom, o planejamento de uma apresentação. Sempre antes de uma apresentação, sempre é indicado a gente fazer um treinamento para a gente estar analisando o que está bom, o que precisa melhorar. E é sempre bom a gente fazer algumas perguntas para si mesmo, que são: para quem eu vou falar, que assim eu posso descobrir qual o nível técnico e cultural dos meus ouvintes e assim eu vou poder adequar minha fala. Quais são os objetivos do meu trabalho? Assim eu posso definir o conteúdo que vai ser exposto e focar no assunto e elencar pontos-chave que possam ser reforçados. Outra pergunta interessante seria: qual a melhor forma de apresentar meu trabalho? Então, vou organizar meu material de forma que esteja entrosada com os outros, o que seria: não vou perder o elo entre as outras exposições. A última pergunta que é: quanto tempo eu tenho para expor meu trabalho? É muito importante que você observe essa informação. Se o tempo for limitado, faça a apresentação dentro do prazo estabelecido, de forma que não ultrapasse do tempo estimado e nem que fique uma apresentação muito curta em relação ao tempo estimado. Não fale nem muito rápido, de forma que as pessoas não entendam ou não acompanham o seu raciocínio, e nem muito devagar, de forma que seu público não perca a atenção da sua apresentação. É muito importante lembrar que se você produzir um material de acompanhamento de sua apresentação, entregue ele antes de iniciar a apresentação. E se o material não for necessário durante a apresentação, entregue ele somente no final da apresentação, que é para não tirar a atenção do que deve ser devidamente observado, que é a sua apresentação e não aquele material que não é adequado para aquele momento. Dando continuidade, execução da apresentação. Quanto mais interessante for a sua exposição de seu material, maior será a atenção do seu público. Então, a qualidade da voz é de suma importância em apresentações orais. Por isso, mantenha altura, volume e intensidade necessários para que todos possam te ouvir sem falhas, sem se sentir incomodados. Outro fator importante é a postura. É muito importante que a postura esteja adequada, sem muitos gestos, e seu estado de espírito também, pois a ansiedade e a insegurança diante de um público podem prejudicá-lo. Então, em relação ao conteúdo a ser apresentado de forma geral, é necessário que ele seja exposto com clareza e paciência, de forma que seja evidenciado seu começo, meio e fim, desenvolvido a argumentação com lógica, cuidado com as contradições e deduções antecipadas, e adaptado se necessário, simplificando ao público. E o que deve conter numa apresentação, no caso, no slide? Um ensaio, uma simplicidade e uma estrutura que tenha certa significância. É sempre bom utilizar suportes visuais que são muito bem-vindos na sua apresentação, desde que não sejam utilizados com exageros e que estejam de acordo com o que é exposto. Tem muito recurso gráfico que a gente pode utilizar: uma imagem, um vídeo, uma tabela, um quadro, de forma que não seja muito exagerada para não poluir visualmente o seu material. Apresentação individual e comunicação em simpósios. A modalidade de comunicação individual destina-se à apresentação de resultados de pesquisa de trabalho individual, concluídos ou não, com um tempo determinado de apresentação e de questionamentos, que variam bastante, mas normalmente é permitida a utilização de 15 e 5 minutos. Já as apresentações chamadas de comunicações em simpósios são destinadas a trabalhos que versem sobre um tema comum, temáticos, e são propostos por professores especialistas que se dedicam à seleção dos trabalhos que poderão nele se apresentar. A apresentação de painel, também chamado de pôster ou banner. O painel é uma forma de apresentação de trabalho de uma pesquisa, concluída ou não, em forma de síntese. Muito comum no meio acadêmico, os painéis são normalmente impressos em formatos diversos, e é necessário sempre observar as orientações do evento. A estrutura do painel. É sempre interessante ter o nome e a logomarca da instituição no painel, no cabeçalho do painel, o título no topo da página com autores e filiação logo abaixo, a introdução, referencial, objetivos
e a metodologia, seguindo essa ordem, com desenvolvimentos, resultados obtidos e considerações finais, que no caso é a nossa conclusão, referências utilizadas e financiadores da pesquisa, quando houver no rodapé. Bancas de defesa e de entrevistas. Muitos alunos, ao final de um ciclo de estudos, devem participar de uma banca que avalie seu trabalho final. Essa exigência abrange alguns cursos de graduação e a exigência de cursos de pós-graduação. Aqueles que pretendem continuar seus estudos e realizar uma pesquisa de mestrado ou doutorado, além da participação de uma prova escrita, do teste de proficiência em língua estrangeira e da elaboração de um pré-projeto, devem participar de uma banca composta por professores especialistas que entrevistam os candidatos aprovados nas fases anteriores. Bom, o que a banca espera de você? Para uma apresentação de um trabalho final, o aluno deve apresentar, no tempo que lhe foi disponibilizado, normalmente 30 minutos, um percurso que sintetize todo o trabalho. Normalmente você deverá perpassar a introdução, o referencial teórico e o tipo de pesquisa, os seus objetivos, a metodologia, o desenvolvimento e os resultados obtidos, as considerações finais e sua conclusão. Então, para finalizar, essas situações de apresentação oral são bem comuns no cotidiano acadêmico, embora sejam adversas. Essas apresentações fazem parte do dia a dia dos alunos e de professores e contribuem para que os envolvidos nas apresentações estudem e se preparem cada vez mais. O nervosismo e a ansiedade diante dessas situações são normais e indicam que os participantes têm responsabilidade e que querem fazer algo bem feito e se preocupem com o que querem apresentar.